Meu irmão, o mundo não dá volta não, o mundo capota. Lembra daquela galera da saúde que fazia vídeo que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Pois é, os vídeos eram assim. O pessoal falava, o Bolsonaro aumentou o piso da enfermagem. Vai voltar no Lula ou no Bolsonaro? No Lula, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Lembra disso? Pois é, essa galera tá revoltada, fazendo protesto com direito a caixão. Meu irmão, o negócio tá pesado. E vendo tudo isso que está acontecendo com relação ao PT, Venezuela e tudo mais, você não acredita que tem uma turma de candidato do PL que vai fazer parceria com a galera do PT? Sobrou para o Bolsonaro, que fez vídeo explicando o que está acontecendo. Também sobre a Venezuela, a gente vai falar sobre isso. Cara, o Milei, sabe, assim, destruiu, né, as narrativas do Saddam Maduro lá e acabou colocando ele no devido lugar. Chamou ele de perdedor e falou que quem ganhou a eleição foi ele não. Tá, mas ele não fez isso sozinho. Teve gente que foi e já deu o apoio para ele também. E aí, o Caio Coppola também se manifestou sobre essa situação, inclusive sobre a atuação do governo Lula lá na OEA. Meu amigo, foi pesado. E você vai entender um pouquinho tudo isso que está acontecendo. Antes, peço a você para se inscrever no canal, curtir, compartilhar, manda para a maioria das pessoas que você conhece. Se gosta do meu conteúdo, manda para os amigos. Se não gosta, para passar raiva, manda para os inimigos. E confere se está inscrito no canal. Mas bora começar de matéria? Vem comigo. Pois é, meu irmão, durante as eleições, o Bolsonaro teve um monte de vídeo contra ele, dizendo que o Bolsonaro aumentou o piso da enfermagem, colocou um piso salarial, mas que iam votar no Lula, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa semana foi anunciado muitos bilhões de reais em cortes na saúde. E adivinha quem ficou revoltado com isso? A galera da saúde. E teve direito a passeata com caixão e com cartaz de Lula traidor da saúde. Dá uma olhada. Você vai ficar com dozinha? Acho que não, né? Porque uma coisa tem nada a ver com a outra, não é? Mas assim, o mundo dá volta não, ele capota, tá? Ele capota. E é interessante a gente observar um pouco que muita gente confiou no discurso da picanha, da cervejinha, da valorização das pessoas mais pobres, da valorização das classes importantes. Tá? A saúde, durante a pandemia, a gente viu a importância do quanto essas pessoas precisavam ser valorizadas. E hoje a gente vê o contrário. Então, assim, apesar de terem visto o erro, né, agora já reconheceram que o Lula traiu a saúde brasileira, apesar de tudo isso, né, força aí aos profissionais da saúde, tá bom? Vamos lá, vamos falar do Paulo Gonet um pouquinho? Vocês estão observando uma mudança na movimentação do Paulo Gonet? Pois é. Paulo Gonet é o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, ele é muito alinhado com a pauta, inclusive do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Essa semana, o Paulo Gonet bateu de frente com o ministro Alexandre de Moraes, inclusive ontem, pedindo a libertação do Felipe Martins. Segunda vez que ele faz isso. Então, ele bateu de frente. O que se percebeu foi uma mudança na postura do Felipe Martins, né? Do Paulo Gonet e da PGR, perdão. O que aconteceu? Teve uma reunião entre os advogados do Bolsonaro e o Procurador-Geral da República. E eles saíram animados. Advogados de Bolsonaro saem animados da reunião com o Paulo Gonet. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro disseram a interlocutores terem saído animados da reunião que tiveram terça-feira com o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. O encontro, revelado pelo jornal O Globo, confirmado pelo Metrópolis, ocorreu na sede da Procuradoria-Geral da República. Entre os presentes estava o advogado Paulo Armador da Cunha Bueno, segundo apurou a coluna. E aí os defensores de Bolsonaro falaram que explicaram as condições para o Paulo Gonet,
que mostrou e garantiu a eles que vai ter imparcialidade por parte do Paulo Gonet nas decisões. Olha, eu venho percebendo uma coisa: o reflexo da Venezuela no Brasil vai ser muito grande. Todo mundo está mirando e está de olho na Venezuela, ou seja, um judiciário aparelhado pelo Maduro, um procurador da República lá da Venezuela aparelhado, e ninguém quer colar essa imagem de Venezuela não, nem o Paulo Gonet. Então eu vejo que há uma mudança na postura, há uma mudança, né, na visão, sabe? Eu já vi o Barroso fazendo críticas ao STF, falando que o STF foi conivente com a corrupção, criticando inclusive a decisão de que tornava o Lula ali compatível para concorrer de novo. Eu percebi que a própria Suprema Corte está querendo descolar sua imagem dessa ideia de esquerda extremista que está sendo escancarada e exposta na Venezuela. Tanto é que o PT fez uma nota de apoio ao Maduro. E mesmo vendo tudo isso, muita gente querendo descolar do Maduro, né? Descolar da esquerda e do PT. Tem gente do PL querendo colar com eles. Não é brincadeira não. Você acredita que o Bolsonaro teve que prestar esclarecimento porque tá tendo gente, e não é mentira, teve gente aí, até da ala bolsonarista, tentando espalhar que era fake news, que não tinha ninguém tentando fazer coligação do PL com o PT, e é mentira. Tem muitos municípios e tem gente do PL que tá fechando com o PT para ganhar a eleição. Pede voto do Lula e do Bolsonaro. Olha só que interessante. Pois é, mas o próprio Bolsonaro se manifestou, ele fez um vídeo falando direto ao seu público. Ele escreveu: em respeito aos eleitores que defendem valores, Deus, pátria e família, ele teve que prestar o esclarecimento sobre essa situação. Acompanhe aqui. Patriotas de todo o Brasil, eu quero me dirigir a vocês. A você que tem Deus, pátria, família no seu coração, que acredita no nosso partido, o PL. Primeiro dizer a vocês que o meu acordo, tudo que eu acertei lá atrás, com o presidente do partido, Valdemar, está sendo cumprido. Agora, o que acontece? Nós vamos ter mais de 2.000 candidatos a prefeitos pelo Brasil e também centenas de candidatos a vereador. Em alguns municípios, estão aparecendo agora como se estivessem incubados. O PL se coligando com partidos como PT, PCdoB, PSOL. Dizer a vocês que, já acertado, como lá atrás, estão fazendo cumprir agora que essas coligações têm que deixar de existir. O que é mais grave, mesmo deixando de existir, fica essa mácula dessas pessoas que estão pensando apenas nelas para chegar ao poder e que se exploda o resto. Temos um exemplo do que está acontecendo na Venezuela, o povo sofrido, o povo sendo alguns mortos, mais de 1.000 presos com essa fraude sem tamanho ocorrido lá na Venezuela. E o Lula não fala nada no momento. A gente sabe por quê. Nós não podemos querer que aconteça no Brasil o que acontece na Venezuela. Se o PT apoia o que está acontecendo lá, nós não podemos apoiar aqui. E em sendo do PL, pior ainda. Então fique claro, já está definido, que nós temos, além de desfazer isso aí, onde foi feito, você, eleitor, fica ligado, tá? E onde não for possível desfazer, nós vamos fazer campanha para o outro lado. Ver ter um bom candidato de outro partido e fazer campanha nesse sentido. A satisfação que estamos dando é para você, eleitor brasileiro. O PL veio para ficar e vamos fazer a diferença. Olá. Pois é, pessoal, e eu achei muito interessante aqui a postura do Bolsonaro, inclusive falando, olha, se eu ver que tem alguém do PL que está se coligando com a galera do PT, eu vou fazer campanha para alguém de outro partido que não é tão alinhado assim à esquerda. Eu achei interessante e os comentários me chamaram a atenção também, né? O do Maurício Marcon eu vou ter que discordar. Enfim, um partido ideológico de direita. Desculpa aí, mas acreditar que o PL é um partido ideológico de direita, eu não acredito não, tá? Desculpa aí, mas realmente eu não acredito. Mas o que me chamou a atenção não foi isso, foi o segundo comentário. Enfim, um partido ideológico, aí veio o Pablo Marçal e bateu palmas ali, né? Falando, perfeito, parabéns, Bolsonaro. E aí os comentários, né? Um monte, mais de quase 3.000 curtidas. Pablo Marçal, prefeito. Pablo Marçal, tamo junto em Sampa. Pablo Marçal, parabéns. Prefeito de São Paulo. Marçal não perde uma, vai perder a prefeitura de Sampa. Ou seja, o Marçal tá
assim, tá causando polêmica. Eu já falei quantos paraplégicos andaram hoje, hein? Então uma coisa tá dando polêmica. E você, o que você acha sobre essa questão do Pablo Marçal? Coloca no comentário. Outro ponto que a gente precisa discutir, decisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, e que abre uma lacuna, uma discussão e uma polêmica aqui. É o seguinte, você deve lembrar da Fátima de Tubarão, aquela senhora que foi pega dentro da Praça dos Três Poderes em relação, né, ao ataque do 8 de janeiro. Então, o caso da dona Fátima, ela foi pega lá dentro e teve uma decisão agora do Alexandre de Moraes, uma vez que iniciou o julgamento dela, e o Alexandre de Moraes já deu a sentença, já votou, né, condenando ela a 17 anos de prisão e mais o pagamento de 30 milhões pelos danos causados, né, ao erário público. O que gera ali, né, a impossibilidade da progressão de regime, dentre outros pontos, né, em relação a dona Fátima. A dona Fátima é uma figura polêmica por causa do vídeo dela que viralizou, então ela não tem nem como falar que ela não estava lá dentro. Olha só o que ela falou, né? Perdão da palavra, abre aspas, cagando nessa bosta, Moraes condena a acusada de defecar no STF em tentativa de golpe. Acompanha só comigo. Cagando nessa bosta! Olha aqui, pessoal, dona Fátima, de Tubarão, Santa Catarina, 67 anos, tá quebrando tudo! Quebrando tudo e cagando nessa bosta! Cagando nessa bosta! Olha aqui, pessoal, dona Fátima... Pois é, pessoal, vocês viram o vídeo aí, tá? O meu posicionamento sobre isso aqui. Tá, é óbvio que a gente viu que teve um monte de gente que entrou no rolê ali aleatório, né? De entrar dentro do prédio dos Três Poderes, de fazer arruaça, de fazer depredação. E aí, cara, eu quero que seja mais condenado, tá? Não vou negar, não. Mas 17 anos, tá errado, tá? Vocês me desculpem aí, tá? Eu eu não vou aderir a essa tese de golpe de Estado. Como que essas pessoas imaginam que um prédio vazio, né, sem armas, sem exército, caracteriza-se como um golpe de Estado? Então, assim, dano ao patrimônio tombado, dano ao patrimônio público, tudo isso, né, sem sombra de dúvida, são crimes que tem que responder. Aqui é nítido que errou, tem que pagar. Ninguém vai passar pano para quem errou, não. Agora, que há uma falta de proporcionalidade na pena, isso é inegável. Eu trouxe para vocês um caso em que um tio abusou da menina de 12 anos, sabe? Abusou da confiança dos pais porque era tio. Assim, foi uma coisa lastimável. 9 anos e ainda o desembargador deu regime aberto. A dona Fátima nunca vai fazer progressão de regime porque ela nunca vai pagar esses 30 milhões. Então, assim, é uma coisa absurda e insana. Então, do meu ponto de vista jurídico, acho que tem que ser condenado? Acho. Não passo pano, não. Tá? Acho que o processo é ilegal? Acho também, tá? Porque esse processo não deveria estar no Supremo Tribunal Federal. Ela não tem foro privilegiado. Acho que o processo é ilegal. Ah, mas aí você é igual a turma do Lula lá, que acha que anula o processo, a pessoa tem que ficar livre. Não, acho que o processo tem que correr sim num juiz de primeira instância, tem que responder pelos crimes que efetivamente cometeu. Agora, criar mecanismos jurídicos para extrapolar o princípio da proporcionalidade, eu não concordo, e nem violar o devido processo legal. Eu, no meu posicionamento jurídico, não vejo competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ela de forma alguma, tá bom? Então, esse é o meu posicionamento como advogado, ok? Vamos lá, vamos falar agora do Maduro e do Milei. Pois é, Milei já chegou com o pé na porta, né? A publicação foi do Marco Antônio Costa. Eu não vou colocar o vídeo aqui para não estender tanto. O Milei, ele bateu de frente, já fez a declaração: Maduro não é presidente da Venezuela. Maduro não ganhou as eleições. O governo argentino, sob o comando de Javier Milei, reconhece oficialmente Edmundo González como presidente eleito da Venezuela. Ou seja, não tem como questionar. E aí, qualquer pessoa, no mínimo de inteligência, sabe que Lula nem Maduro tem condições mínimas de fazer críticas ao Milei, né? Até porque a gente sabe muito bem, né, que
o que está acontecendo na Venezuela, se tem uma coisa que não é democrático. Isso é inquestionável, né? Isso é inquestionável. A Diana Mondino, que é a chanceler da Argentina, já tratou logo de confirmar, né? Já chancelou o que o Milei falou. Falou, logo depois de vários dias de publicadas as atas eleitorais oficiais em Venezuela, né? Até agora não tinha sido publicado pelo Maduro, todos podemos confirmar, sem nenhuma dúvida, que o legítimo ganhador e presidente eleito é Edmundo González. O Maduro fez um vídeo falando que estão querendo fazer de novo um novo Juan Guaidó. Ou seja, vão colocar de novo um outro presidente que não seja ele e vai ser o Juan Guaidó II. Você deve lembrar do caso Juan Guaidó. Ele se autoproclamou, né, presidente da Venezuela à época, então alguns países tratavam como ele, como presidente, outros como Maduro, e dessa vez diz o Maduro que querem fazer isso novo, só que dessa vez ele não vai ter clemência, ele não vai ter dó, vai partir para cima. O Milei, no seu discurso contra o Maduro, chamou o Maduro de facínora, genocida, mau caráter, ou seja, ele partiu com o pé no peito do Maduro. O Milei partiu com tudo para cima dele. Então a coisa está mais tensa do que nunca. O Brasil até deu uma sinalizadazinha de que está preocupado, né, com o que está acontecendo na Venezuela, né? Por exemplo, o Celso Amorim, que é uma espécie de chanceler brasileiro, ele falou que o Brasil está decepcionado com a demora das atas. Ou seja, ele está preocupado com a demora do Maduro apresentar essas atas. Mas tem uma história por detrás disso. E aí tem uma história que foi divulgada pelo ex-presidente do Peru, que diz que tem provas que há um grupo de chineses trabalhando para criar novas atas, né? Falsificando as atas para criar novas atas onde dão a vitória para Maduro, e é por isso que estão sequestrando as testemunhas de mesa para eles assinarem de novo. O Cláudio Dantas fez uma publicação, ele disse o seguinte: como vazou a informação de que chineses estariam atuando para forjar novas atas eleitorais, Maduro agora resolveu oficializar a presença deles sobre a falácia de que o Conselho Nacional Eleitoral foi alvo de um ataque hacker capitaneado pelo Elon Musk e que o dano causado impede de mostrar as atas. Virou deboche e Lula está avaliando tudo isso. A ditadura segue prendendo e assassinando, é insustentável sob qualquer ponto. E aqui a fala do Maduro dizendo exatamente isso, né, que agora a gente trouxe chineses para avaliar a segurança do sistema eleitoral. Ha propuesto y decidido crear una comisión especial para evaluar con asesoría rusa y china el sistema. Vai criar uma comissão especial para fazer uma avaliação russa e chinesa, né? E aí tem denúncias do grupo Wagner atuando lá, tem denúncia dos chineses mexendo, né, nas cédulas, nas atas de votação. E aí o Maduro, para justificar a presença dos chineses que foi exposta lá, né, acabou tendo que falar que eles realmente estão lá, os chineses. E aí a oposição não conseguiu provar a derrota de Maduro. Foi o que disse o Celso Amorim, né? Foi o que fingiu o Celso Amorim, segundo a matéria do antagonista. A oposição consegue colocar dúvidas, mas não provar o contrário, disse o ex-chanceler em conversa na Rede TV, o que é absurdo, né? Que absurdo. Foram vários observadores internacionais com as atas que foram apresentadas que disseram que sim, tem mais do que provas de que o Edmundo Gonçalves ganhou as eleições. E aí, em Madrid, por exemplo, o mundo está se manifestando contra o ditador Nicolás Maduro a favor da Venezuela. Essa foi uma grande manifestação em prol da Venezuela que aconteceu em Madrid e, sabe, o povo não quer mais saber do ditador Nicolás Maduro e a batata dele está assando cada vez mais. A perseguição que ele está fazendo na Venezuela contra as pessoas é escancarada. E, sabe, o nosso governo brasileiro parece ignorar. Olha essa matéria do R7, por exemplo, para você ver. Qualquer semelhança não é mera coincidência. O Maduro está prendendo qualquer um na rua,
denuncia uma ONG da Venezuela. Um homem surdo de 29 anos que estava esperando um ônibus, um adolescente de 15 anos que caminhava pela rua, filhos de policiais e funcionários públicos, todos estes estão entre os presos pelo regime da Venezuela desde o anúncio da vitória do ditador Nicolás Maduro. E mesmo com esses abusos e absurdos, até agora o governo Lula insistiu em não reconhecer de uma vez por todas a ditadura da Venezuela. Tanto é que o Caio Coppola fez uma participação lá na CNN que, cara, o Lula deve estar preocupado até agora, deve estar até atordoado com as falas verdadeiras do Caio Coppola. Acompanha comigo aqui essa fala do Grande Debate com o Caio Coppola. Cabe a prisão de Maduro? É caso de prender o presidente reeleito da Venezuela? Na sua avaliação, a OEA acertou ao fazer este pedido? Sim, e Luiz Inácio Lula da Silva é cúmplice político desse banho de sangue na Venezuela. Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Seja por omissão, seja por conivência ou por endosso ao regime de Nicolás Maduro, o Lula é moralmente responsável por essas mortes e pelas centenas de detenções perpetradas por essa tirania que só trouxe fome, violência e exílio. Segundo aqui a Agência das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, desde 2004, 6.600.000 venezuelanos foram forçados a deixar o seu país. Mais um êxodo aí para conta da esquerda socialista. Apenas aqui no ano de 2018, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos denunciou o potencial extermínio de opositores políticos na Venezuela na ordem de 14 mortes por dia. Pessoal, isso é equivalente a mais de 5.000 homicídios em apenas um ano. Não à toa, o Brasil, assim como a maioria das democracias ocidentais, rompeu, ou pelo menos restringiu relações com esse regime assassino. Um regime que censura, persegue, tortura e mata quem ele não consegue corromper. Até o belo dia em que o amor venceu no Brasil e Lula da Silva, esse grande estadista, esse grande humanista, foi reconduzido do cárcere à presidência da República em uma notável volta à cena do crime, para usar a expressão exata cunhada pelo nosso vice-presidente, senhor Geraldo Alckmin. Ano passado, o Lula fez questão de receber e de prestigiar o seu ditador de estimação e afirmou com a maior disfarçatez e o absoluto descompromisso com a verdade. Aspas, companheiro Maduro, é preciso que você saiba a narrativa que se construiu contra a Venezuela, a narrativa da antidemocracia, a narrativa do autoritarismo. O Celso Amorim, que era meu ministro, hoje é assessor especial, e eu andávamos pelo mundo explicando que a Venezuela não era do jeito que as pessoas diziam que ela era, ou seja, que ela é uma ditadura. E vejam só que lição valiosa que o presidente do amor entregou de bandeja para o seu companheiro genocida. Aspas, se eu quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu inimigo. Está nas suas mãos, companheiro Maduro, construir a sua narrativa e virar esse jogo. E aí os nossos adversários vão ter que pedir desculpas pelo estrago que eles fizeram. Fecha aspas. Bom, dito e feito. Enquanto Lula da Silva inventava narrativas para incluir a Venezuela no Mercosul, violando os tratados internacionais que impedem a participação de ditaduras no bloco, o seu amigo ditador fingia um compromisso com a democracia e com eleições livres para suspender sanções internacionais e capitalizar seu governo corrupto. Enquanto o governo Lula tentava viabilizar com dinheiro público brasileiro o financiamento de novas obras numa Venezuela que está quebrada e inadimplente, o Maduro ia cerceando a oposição, impedindo seus principais nomes de participarem da eleição, como bem colocou o doutor Zé Eduardo. Aí chega o período eleitoral e o companheiro do Lula faz uma última advertência explícita aos seus adversários políticos, aspas, se não querem que a Venezuela caia em um banho de sangue, em uma guerra civil fratricida, vamos garantir a maior vitória da história. Bom, até o Lula se disse assustado com essa fala, mas o Maduro sugeriu que ele tomasse um chá de camomila e ficou por isso mesmo. Vejam o que disse o ditador. Eu não disse mentiras, apenas fiz uma reflexão. Na Venezuela vai triunfar a união cívico-militar policial perfeita. Bom, além de todas essas ameaças, o Maduro prendeu dezenas de opositores políticos, fechou outro tanto de veículos de comunicação que
tinham a ousadia de criticá-lo. Mas, para surpresa geral, a oposição popular à ditadura é tão grande que mesmo com intimidações, mesmo com trapaças e mesmo com a fraude no resultado oficial, ficou explícita a derrota do regime autoritário nas urnas. E o que fez a esquerda brasileira, que ao contrário do Dr. Zé Eduardo, não evoluiu, ficou no mesmo lugar ou até involuiu. O Itamaraty do governo Lula saudou o caráter pacífico da jornada eleitoral na Venezuela. Uma jornada aí, como eu disse, marcada por perseguição política, por censura, por fraude nos resultados, por prisões arbitrárias, pela morte de manifestantes. Aí o PT do Lula reconheceu a vitória fake da sua ditadura de estimação e ainda qualificou esse processo fraudado, como democrático e soberano. E o próprio Lula, depois de um silêncio constrangedor que durou dias, disse ontem, que o processo eleitoral é normal e tranquilo, que não há nada de grave, assustador ou anormal e que eventuais disputas devem ser confiadas à justiça da Venezuela, que é controlada, como todos sabem, por Nicolás Maduro. Então, na contramão dessa insanidade lulopetista, o secretário-geral da OEA destacou o óbvio, aspas, Maduro anunciou um banho de sangue e está cumprindo. Chegou a hora da justiça e vamos solicitar a imposição de acusações com um mandado de prisão. E assim, de verdade, é um alento ver que há autoridades fazendo a coisa certa, mas é uma pena que o Brasil do Lula seja um grande protagonista no apoio a ditaduras, mas um mero figurante na luta desses países pela democracia. Rapaz, fico até com dó de quem vai debater contra esses argumentos. Curte, compartilha, inscreva-se no canal. Obrigado por estar com a gente em mais um editorial. Abraço.